Bem-vindos a mais um episódio, vocês da nossa família, no Em Família Podcast. Nós somos muito felizes com muitos de vocês chegando, nosso Instagram crescendo, o nosso YouTube crescendo. Amor, a gente está muito de parabéns. Tá muito, e você tá cada dia mais bonita, amor. Hoje tá parecendo... O que é uma borboleta, de repente? Não sei, tá meio... Eu achei uma vibe diferente, assim, meio zen. Ele gosta de piada. Não, achei zen, eu não sei o que é. Achei zen, achei meio em transe, não sei. Em transe, é porque hoje, gente... Tu sempre vem preparada com a pessoa que vai participar conosco, né? Ué, o que eu posso fazer, Tá né? muito alinhada você. Muito alinhada. Pois é, antes de apresentar a nossa convidada, nós gostaríamos de agradecer os nossos dois patrocinadores, Roast & Torque, a oficina que vocês já têm assim na ponta da língua, de tanto que eu falo, que é a nossa patrocinadora que cede o espaço aqui pra gente. Pessoal com uma competência incrível, eles são nossos amigos queridos, eles já fazem parte também aqui da nossa família, do Em Família, e também ao nosso Insurance. Quer falar do nosso Insurance? Eu adoro quando tu manda assim, fala agora, Thiago, fala. Nosso Insurance, então, é uma empresa aqui de seguros que está aqui nos Estados Unidos, em Utah. Então, ela cuida toda a parte de seguro de carro, vida, saúde, negócios. Então, estamos aqui, como nós somos fundadores e donos do nosso Insurance, junto com o Joseph e a Dani, que é um casal muito querido, nossos sócios e amigos. Então, estão aqui patrocinando também o nosso podcast e está aqui para ajudar você que está buscando uma cotação em qualquer uma dessas áreas que nós falamos. Nós vamos te ajudar com isso também. Olha como ele fala bonitinho. Decorei o script. Decorei. Certinho. E agora nós vamos apresentar devidamente a nossa convidada. Que ela é o quê? Uma psicoterapeuta. Psicoterapeuta. Nome chique, né? É Psicoterapeuta. eu achei chique. Eu achei legal. Ah, isso é o quê, Andresa? Fotógrafa. É rápido, é fotógrafa. Agora, psicoterapeuta, a gente tem que ver o quê? Com a roupa o quê? Fluida, assim, ó. E agora eu quero saber se vai passar o podcast balançando esses braços assim. Eu vou passar o podcast falando assim com você, Júlio. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Estamos muito felizes. Olha, trazer Vanessa. Olha, o que teve de pessoas falando pra mim, você tem que chamar a Vanessa, você tem que chamar a Vanessa, porque não sei o que é a Vanessa. Eu falei, gente, aí quando eu te encontrar, Vanessa, no podcast. A bicha é rápido de responder, você é demais, viu? Eu que agradeço, nós estamos muito animados de estar aqui, vocês estão crescendo bastante, eu acho que vocês têm uma vibe maravilhosa, né? Uma vibe em família mesmo, a gente chega aqui, parece que está em família. Legal. É bem assim mesmo, né? E dessa casinha, né? Nosso estúdio aqui parece uma casinha também. Em breve vamos mudar, viu? Olha que bom. Vamos colocar umas coisas aqui, só esperem. Já dando spoiler. Já dando Não spoiler, aguenta, porque né, não amor? aguento, Não gente, aguenta, não já aguento. começa com spoiler. Não aguento, Mas não deixa a posso Vanessa fazer. se apresentar pra gente. Fala aí, Se Vanessa. apresenta, eu já esqueci como é que se pronuncia seu sobrenome. Lagman. Lagman, Vanessa Lagman, é chique. Ah, obrigada, eu também acho. É do meu esposo, né, mas é chique. Olha, eu cheguei aqui nos Estados Unidos fazem 25 anos. O meu sonho, na realidade, era a advocacia nos Estados Unidos. Então, eu me tornei bacharel aqui nos Estados Unidos. Eu trabalhei 11 anos para o governo americano e nunca na minha vida eu pensei que eu ia me tornar psicoterapeuta. Depois da minha carreira, eu estava numa atividade das moças e uma psicoterapeuta deu uma palestra. E eu senti que era a minha missão de vida. Então, mudei totalmente a minha carreira, entrei no mestrado e eu amo o que eu faço. Então, fazem muitos anos que eu faço, eu sou apaixonada pela minha carreira, porque eu acho que a mente é o poder de tudo e do todo. Se você cuida da sua mente, você cuida do seu corpo, da sua energia, você cuida de você, das outras pessoas. E aí me tornei psicoterapeuta, me especializei em neurociência, me especializei em nutrição, em hipnose, em reprogramação neurolinguística, que eles chamam aqui de EMDR, que é um tratamento ocular que tira todo o trauma pelo movimento ocular esquerdo e direito do seu corpo. E eu acho a área da psicologia, a área de psicoterapia fascinante e muda a vida das pessoas. Que medo de olhar pra ela que eu tô agora. Não, tu já reclama que eu não converso olhando para as pessoas. Aí quando eu começo a olhar aqui, eu já sei que ela tá me lendo. Aí eu já fico, não, o que é que tá acontecendo aqui? Ai, meu senhor amado, e agora? Como é que vai fazer o podcast todinho assim, amor? Se ela tratar a gente aqui só por olhar, ferrou. Não, ela já descobriu. Faz Não, meia já hora que a gente tá descobri conversando, tudo. ela já Depois sabe. eu já vou dar a segunda versão da Bíblia. Sério? Você vai mesmo, amiga? Só de olhar assim, do jeito que eu olho, que eu sento. Eu acho que eu mexo. separo muito
isso a coisa. É uma missão mesmo, porque estava na minha bênção patriarcal, que pelo poder de minha palavra, eu ia ajudar muitas e muitas pessoas. E eu não entendia, né? Poder da palavra, virar política. O que acontece? Eu vou ter um show, eu vou ter isso. E isso foi fascinante ver como o Pai Celestial tem esse plano para as nossas vidas. Mas quando eu estou no meu consultório, diante do meu paciente, eu sinto, eu sou a profissional. Quando eu estou com pessoas em podcast, o meu chapéu não está aqui. Então pode olhar para ela, Pode fica olhar tranquila. para mim. Ufa, tem. Ufa, é um alívio, né? Porque eu acho que o profissional, a gente tem que separar. É a saúde mental do profissional e do paciente. Quando você realmente se doa, quando você precisa se doar. Então, você tem que separar. Se você vai ser uma pessoa extremamente chata, né? A pessoa vai ficar com medo mesmo de conversar com você, vai ter medo de que você está diagnosticando, olhando a pessoa, até em casa, né? Eu falo, gente, mas você... Não, eu não. Aqui eu sou mãe, no perrengue, esposa, aqui não tem chapéu nenhum, tá todo mundo no mesmo barquinho afundando, entende? Porque senão não funciona, então a gente tem que ser fluido, né? E é assim que eu acho que nós temos que ser profissionais em cada um na sua etapa e na sua vida. Quando você fala que durante a apresentação dessa psicoterapeuta que você participou no treinamento, que tocou teu coração para você dizer, peraí, deixa eu mudar minha carreira, podia trazer alguns pontos da tua carreira que você fala, não, isso aqui eu me identifiquei? Ela falou muito de ajudar pessoas, ela falou muito do poder mental, ela explicou de uma maneira tão clara para as moças o que era a mente e o que você pode se tornar com uma mente saudável. E eu estava naquela transição de carreira, eu queria, porque eu cheguei naquela parede, eu falei, eu vou fazer direito, eu tinha que sair do Estado, trabalhando do Estado, eu não sentia que era aquilo, e quando ela falou, eu senti, é isso. E deu tudo tão certo, eu entrar no mestrado, pegar todas as cartas, passar nos testes, foi tão fluido, e aí eu sentia, leia sua bênção patriarcal, relia coisas que eu tinha lido 1000 vezes e eu não tinha visto, e eu vi, era essa a minha missão de vida. E eu chego a me emocionar, às vezes, na minha carreira, porque uma vez eu tive um treinamento com o Elder Holland, e ele falou claramente, que eu trabalhava para a clínica da igreja, ele falou que se Jesus Cristo estivesse na Terra, ele estaria no negócio de pessoas, né? E eu me emocionei com aquilo, falei, gente, tratar pessoas é a melhor coisa do mundo, e é a coisa mais fantástica, né? E você receber, às vezes, foto, superação, mensagens, a pessoa chegar em você quebrada e você proporcionar para ela guia, porque quem muda mesmo é o ser humano. Eu não tenho poder nenhum, quem tem poder somos nós, mesmos como indivíduos. E a pessoa abrir portas que ela jamais abriu, ela conquistar coisas que ela jamais conquistou, por causa que ela mudou a mente dela. Então, para mim, isso é assim, uma glória, né? E eu amo o que eu faço. Muito legal. Obrigada por compartilhar essa mudança de carreira, né? Uma mudança totalmente, né? Então você fez direito. Não, aqui o direito é mestrado. Quando eu fui entrar no mestrado de direito, eu fiz ciências políticas para entrar no direito. E eu trabalhava com o governo americano. Então fazia tudo sentido para mim. É, tudo alinhado. Vou fazer ciências políticas, trabalho para o governo americano, minha carreira está aqui, tudo faz sentido. Fiz vários serviços comunitários, né? E eu fazia workshops para o governo. Eu era trabalhadora como que fala em português? A minha meta no governo era tirar a pessoa da onde elas estavam. Por exemplo, se ela estava em assistência social, a minha meta era fazer com que o indivíduo se tornasse autossuficiente. Sempre era a minha meta. Se ele foi mandado embora e não tinha um plano de carreira, eu tinha que ter um plano de carreira. Então era tudo, desde corte de cabelo, pagar a faculdade, casa, tudo que... Eu era a ponte do sucesso da pessoa. Chamava, conselheira de trabalho. Então não tinha nada a ver com psicologia. Até eu referia para os psicólogos e os psicoterapeutas do estado. Meu escritório era aqui, tinha um monte de escritórios de psicólogos do estado. E eu falava, eu não sei como vocês aguentam. Eu jamais poderia fazer o seu trabalho.
E aí a gente vai mudando, vai sentindo e vai criando essas asas. E eu senti também que o medo do novo às vezes trava a gente, entende? Porque eu demorei tanto, mas não me arrependo, porque tudo me levou aonde eu deveria estar. E essas saídas das nossas zonas de conforto que fazem com que nós tenhamos aquele primeiro passo. Vocês deram o primeiro passo no podcast. Se juntaram como casal, que é uma energia maravilhosa, energia feminina e energia masculina juntas, elas são imparáveis, entende? A energia de um homem e de uma mulher em Cristo, em Deus, no trabalho, quando vocês se juntam, vocês se tornam imparáveis. E aí vocês veem que é uma missão de vida. E aí flui, né? Não é mais pesado. Para mim não é pesado. Eu amo. Bom, apresentada, já soube um pouquinho da sua vida, porque isso daí foi bem novidade. Eu acho que a galera que te conhece também não deve saber, só se te conhece muito. Incrível isso. Acho que vai mexer com a cabeça de um monte de gente de pensar, poxa, eu posso um pouco mais. Olha aí, não tô feliz aqui onde eu tô, o que eu posso fazer que realmente toca meu coração, né? Mas a gente vai falar sobre um assunto que não é tão leve assim, né, amiga? Hoje a gente vai falar sobre violência doméstica. Acho que é um assunto que precisa ser dito sem muitas máscaras. Falar o que tem que ser falado. É assim, Vanessa, que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer hoje, a gente vai tirar as máscaras. A gente precisa tirar essas máscaras, porque tem tantas mulheres vivendo com máscaras, tantas mulheres e homens também. Porque às vezes a gente fala, né, a mulher está vivendo uma vida que não pertence. O homem violento, o homem abusivo também. Às vezes ele também não sabe que poder ele vai ter se ele ser saudável. O impacto que eu vou ter de gerações quando eu me curo, entende? Então, se um homem e uma mulher conseguem quebrar esses ciclos, gerações são salvas. Pessoas são felizes. Seus filhos vão mudar o ciclo de gerações dos seus antepassados. E quantos antepassados não estão atrás de nós? Né? Se a gente for pensar, Caim matou Abel. Aí já teve uma violência aí, entende? Uma traição, uma violência. Então, talvez nós somos o ponto de partida desde este ponto. E é incrível quando a gente quebra ciclos, né? Então, a gente vai tirar as máscaras hoje. Vamos lá. Quais são os sinais comuns de violência doméstica que passam despercebidos? Tem muitos sinais comuns. Por exemplo, isolamento social. A pessoa começa a se isolar e ela começa a dar tantas desculpas tão boas que a gente começa a acreditar, né? Eu não vou sair hoje porque eu tô cansada. Eu não vou sair amanhã porque eu tô muito ocupada. Eu não trabalho porque eu não preciso. Eu não saio porque eu não quero. Então, a pessoa começa a falar, não vou mais convidar aquela pessoa não, porque tá sempre dando uma negativa, né? Ou a pessoa, você convida ela para dar um discurso, ou fazer alguma coisa, uma caridade, e a pessoa fala, não vou fazer. Aí você fala, pessoa ruim, não quer servir, né? Então, são algumas coisas imperceptíveis e sutis que vão passando. E, às vezes, também é a mulher forte. Às vezes, a abusada é a mulher muito forte. Ela tem carreira, ela pode se manter e ela tá com essa máscara dentro de casa. É assim, eu nunca imaginaria que uma mulher dessa tá passando por tamanha tristeza, tamanho abuso dentro da casa. Então, tem a codependente e a mulher forte. Por que tantas vítimas sentem vergonha, medo de falar o que está acontecendo? Por causa do julgamento da sociedade, né? A vítima, ela tende a ser julgada como incapaz, como uma pessoa que não tem voz, uma pessoa que não tem intelecto, que não tem inteligência, que a culpa é da vítima, que ela não tem a capacidade de sair. O problema é que a violência doméstica, ela diminui a capacidade de pensar e processar dados cerebral, né? Esse é o maior problema. Porque toda a nossa inteligência está no córtex pré-frontal, responsável por leitura, tomada de decisão, linguagem, aprendizado, tudo está na frente, no córtex pré-frontal. Quando a pessoa é abusada, o córtex pré-frontal ele se autodesliga.
e ele liga a amígdala cerebral, que é medo e sobrevivência e emoções. Quando você vive em sobrevivência, você não tem tempo de ser racional. E é isso que o abusador quer, tirar o seu raciocínio, manipular para que você vai perder a habilidade de pedir ajuda. E aí essa pessoa, ela pensa realmente, eu estou ficando louca. Eu não lembro, eu estou falhando no meu trabalho, eu estou falhando como mãe, eu sou reativa, uma culpabilidade enorme que ela tem, é minha culpa, porque o abusador ele tenta distorcer essa história. E você vai se perdendo, mas na realidade não é que você... E o abusador ele tende a tirar sarro das suas falhas. Ah, você é burra, precisa de um PhD para abrir uma porta. Entende? Então são coisas sutis que ele vai tirando de você e a sua cognição realmente é perdida no meio do caminho. E chega uma hora que você crê, eu realmente não tenho mais conserto. Tem muitas mulheres que elas começam a pensar, eu vou me matar. Entende? Porque não tem mais saída. Eu não tenho mais para onde ir. Meus filhos estão contra mim, alguns filhos se tornam abusadores também, porque é o mesmo padrão do pai. E os filhos tendem a se simpatizar com o abusador porque é o galho mais forte da família. Então eles não querem perder a aceitação desse abusador. Se eu me juntar com ela que é vítima, eu vou ser a próxima vítima. Então, isso é inconsciente. Inconsciente. Então, alguns filhos, eles têm o que a gente chama de síndrome de Stockholm. Não sei se vocês já ouviram. Quando a vítima simpatiza com o abusador. Entende? Então, os filhos das vítimas vão simpatizar e então ela fala, não tenho mais meus filhos, não tenho mais minha mente. Eu vou para todos os lugares, essa pessoa é fantástica e querida por todos. Eu estou ficando extremamente louca, eu não pertenço mais a essa terra. Minha dor é tamanha que eu não vou pertencer mais aqui. Você acredita que isso seja um padrão? Os abusadores serem pessoas agradáveis, simpáticas? Tem dois tipos de abusadores. Os agradáveis, os simpáticos, os inteligentes, o líder até religioso, o líder na empresa, o que se porta muito bem, que as pessoas admiram, que movem montanhas e pessoas. E esses são os mais perigosos, porque... Camufla muito bem, camufla muito bem e a vítima fala, eu realmente sou culpada. Porque se todo mundo gosta desta pessoa e ele é tão bem sucedido, tão amado lá fora, e aqui dentro só eu que vejo, então o problema sou eu. E tem aquele que é escancarado, né? Que quebra barraco, que humilha mesmo na frente das pessoas, e ninguém faz nada. Né? Eu tive já instâncias que a mulher falou, ele me deu um soco na cara numa festa. E todo mundo começou a dar risada, ninguém chamou a polícia. Então, a vítima começa a pensar, eu não tenho ajuda de ninguém. Eu tô sozinha. Que realmente quebra as coisas, que é rude na frente das pessoas. E a gente começa a dar aquela desculpa, o fulano é esquentadinho, né? A gente tá falando aqui de homens, porque o intuito é esclarecer as coisas para as mulheres, os recursos para as mulheres, mas tem mulheres abusivas também, e o comportamento é basicamente semelhante, né? E aí a gente vai dando esse desculpa, ele é estourado, ele é pavio curto, ele é assim, ele é igual ao pai dele, né? Ai, mas ele não tem paciência, você tem que ser mais dócil, você tem que entendê-lo, né? Olha, o meu casamento, eu vejo muitas mães falando para as filhas, eu sobrevivi e hoje eu não me arrependo, porque eu tenho minha família junto. Entende? E aí vai virando esses problemas que ela não consegue sair. Você acha que o padrão do abusador, aí tá falando do homem propriamente dito, né? É uma coisa que a gente consegue identificar na infância, adolescência? É uma coisa que ele já carrega, talvez, da experiência familiar dele? Ou é algo que ele vê, talvez, no meio da sociedade e ele fala assim, eu tenho que me sobressair, e para me sobressair eu vou ter que humilhar algumas pessoas, tomar vantagem para poder me posicionar e marcar, esse é meu território. Sim, todos esses são ambientes que nós vamos ter os abusadores, né? Obviamente, se você teve um pai abusador ou uma mãe abusadora,
a sua tendência é abusar porque você se conecta, você entendeu que desde pequeno, amor era abuso. Tanto você abusando quanto você sendo abusado. Então, desde a infância, porque a nossa mente de 6 a 7 anos, ela tá só como esponja, ela não tem o consciente para barrar aquela mente. Então, ele vai entender que aquilo é amor. E se ele entende aquilo que é amor, ele vai buscar aquilo que ele conhece e dá aquilo que ele sente. Então, desde pequeno, ele cria esse padrão. Ou na sociedade, como nós às vezes temos sociedades extremamente machistas, que a mulher não tem tanta voz e não tem tantos recursos. Ou ele vê que a mulher é muito codependente e ele começa a se exaltar e a mulher não tem voz para impor limites. E aí vai escalando. Porque nós temos um corpo de substâncias. E esse corpo de substâncias, ele cria substâncias. É como se fosse um mini mundo, né? E a substância mais perigosa que nós temos, que nós produzimos, é a dopamina. O que é a dopamina? É o hormônio da recompensa. A dopamina ela é fantástica. É o que nós precisamos para sermos felizes, um dos neurotransmissores. Só que em quantidades elevadas, a gente se vicia. E abuso, a gente se vicia. Bater, a gente se vicia, porque é quantidade elevada. Então, às vezes, a gente pensa assim, aquele é um viciado, mas eu também tenho vícios. Eu tenho vício de compra, eu tenho vício de abuso, eu tenho vício de mentir às vezes, eu tenho vício de ser explosivo, eu tenho vício de olhar na internet, tudo está conectado à dopamina. Então, aquela criança, a dopamina dela, desde pequena, nós que não tivemos acesso ao celular, era o quê? Violência doméstica. Entende? Então, o cérebro quer mais. Então, hoje ele vai dar um tapa, amanhã um empurrão, depois ele vai escalando. Por quê? Porque a dopamina, ela quer mais. Ela quer sempre mais. Entende? Você tem um número de uma estatística de quantas pessoas, quantas mulheres são violentadas por ano, por mês, por dia no Brasil? Olha, ou até aqui, né? Estados Unidos? A estatística global é uma em cada 3 mulheres vai ser abusada. É muita coisa. E a gente está falando de todo tipo de abuso, seja físico, verbal, todos. Isso na vida. Na vida. Tá. Tá? muito É muito alto. Muito. Então, hoje, a estatística global são 736 milhões de mulheres sendo abusadas. Acho que a estatística agora é 24 pessoas morrem por minuto por causa da violência doméstica. O Brasil, o nível é muito alto também. E esse nível, ele está escalando, não está diminuindo. Porque o Brasil, ele está numa situação muito alta também de ansiedade e depressão. E nós não conseguimos abaixar esses níveis. O que piorou também no Brasil e aqui foi desde a pandemia. Isso se alastrou muito. Então, as estatísticas falam que para nós nos recuperarmos mentalmente da pandemia vai durar 8 anos. Então, isso também são resultados de uma pandemia, que não é desculpa. Nós temos que buscar ajuda. É muito libertador quando um abusador também, ele vem para tratamento e ele vê que ele era um abusador e que ele quer parar esse padrão. É lindo, é maravilhoso, é uma cura extraordinária. E como a pessoa, porque eu fico imaginando o seguinte, se eu sou o abusador, é muito difícil eu me convencer de que eu sou um abusador. Sim. Quais são, pela tua experiência, alguns gatilhos, alguns pontos, assim, alguns highlights que vêm na cabeça do abusador para ele dizer assim, porque é muito fácil para mim pensar assim, sou abusador, o André vai chegar para mim e dizer, Tiago, vai se tratar. Cara, não dá mais, nosso casamento vai acabar, eu não quero mais permanecer desse jeito, mas eu como abusador, naquela posição de superioridade, não, fica na tua, você é maluca, blá, 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 blá. Mas eu não quero, porque eu não reconheço isso. E é aí que é o ponto mais difícil da cura do abusador, é o reconhecimento. Geralmente o que eu aconselho às minhas pacientes é chamar de abuso. Já não é mais você é explosivo, você é chateado, você é igual ao seu pai. Não dê mais desculpas. Você tem que olhar aquela pessoa quando estiver no momento de segurança, porque eu não quero colocar a vítima numa posição que ela vai
ser mais abusada ainda. Só esse comportamento é um comportamento abusivo. Você é um abusador. E isso choca muitos homens. Porque muitas vezes os abusadores e as abusadas, eles pensam que a violência doméstica ela só existe fisicamente, o que não é uma realidade. Então, Isso é o fim da carreira. É o fim da carreira, né? Então, a violência doméstica é quebrar coisas, é você maltratar animais, é você não deixar a vítima sair, não ter acesso a finanças, você humilhar, você gritar, você xingar, você não deixá-la ter liberdade de ir e vir. Então, tem muitas nuances da violência doméstica que a vítima não sabe que é violência doméstica. Eu tenho muitos pacientes que falam, eu não sabia que eu era um abusivo, porque eu não sabia que quebrar coisa, eu pensava, já que eu não vou quebrar na cabeça dela, pelo menos eu vou quebrar essa parede, entende? E a vítima fala, porque inconsciente nosso cérebro entende, se ele quebra aquela parede, ele pode quebrar a minha cabeça. Então a vítima vai se isolando, as crianças vão se calando, principalmente as crianças. E o que a gente não entende também é que é uma violência doméstica contra a criança brigar desta maneira na frente das crianças. A gente pode perder os nossos filhos, entende? E aí vem o gaslighting, que é o abuso psicológico. É você tirar a psique da pessoa, a pessoa começar a se duvidar da realidade. Não, eu não tirei essa faca daqui. E tirou. Tá na sua cabeça. Você é louca. Você não bate bem na cabeça, mentirosa. A culpa é sua mesmo. Se você não fosse tão chata, eu não agiria dessa maneira. Então, a manipulação que vai tirando a realidade da pessoa. Ela vive numa realidade paralela. E ela começa a mentir, porque ela vai num líder religioso, ela não tem apoio, porque o perdão é o que nós temos que fazer. E aqui eu não estou julgando os líderes religiosos. O que eu estou fazendo é, muitas vezes os líderes religiosos, eles não entendem o ciclo da violência doméstica. E na sua melhor intenção, eles tentam amenizar, né? Porque, na realidade, quem está vivendo ali com aquela pessoa é a mulher. E para o líder religioso, talvez é uma briga de casal. Que vai passar? Quantas vezes, né? Talvez aquela pessoa não veio e daqui a pouco ela passou. A maioria das vítimas, elas não conseguem manter as suas denúncias. Mas tem uma diferença muito grande, né, Vanessa? De ser uma briga de casal e uma divergência de opiniões de um casal, né? Porque daí eu acho que é um ponto importante do pessoal entender. Porque quando há a divergência, e aí, por favor, me corrija se eu estou errado, mas eu considero normal. Sim. Eu entendo uma coisa, a Andresa entende outra, a gente olha um para o outro, ela tem a opinião dela, eu acho que é azul, eu acho que é preto, e a gente vai dizer, ó, mas como vai ser então? E às vezes até tem discussão também, né? Eu e o Thiago, às vezes a gente discute. Sim. Ninguém sai gritando, batendo porta, quebrando as coisas, mas a gente discute. Não vou fazer. E isso foi uma coisa até trazer um pouquinho aqui, que talvez vocês vão se identificar. Quando eu me casei, eu tinha muita dificuldade de me expressar. Muita dificuldade. E eu nunca fui assim, desse jeito. Eu sou do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro se expressa, não fala o que quer. E muito bem, né? E muito bem, fala o que quer e pronto, acabou. E eu acredito, hoje, depois de 21 anos de casado, eu tinha muito problema em ser pobre. Eu fui pobre a minha vida inteira. E quando eu me casei com o Thiago tinha uma situação financeira melhor. Pouquinho melhor. Não, era bem melhor do que a minha, você Não vai sabe, o pessoal meu tá amor. assistindo e vai dizer o seguinte, saiu daqui e veio pra cá. Não, deu um salto assim. Danoninho, meu amor. Quem que tomava Danoninho? Yakult. Quem tomava Yakult? Fazia o buraquinho com o palitinho? Ah, não. Eu tomava no guti-guti. Era só ele e a irmã. Lambia a tampa. Eu vim de uma família de 5 filhos, pai padeiro, uma vida de verdade. Meu pai foi alcoólatra, entrou pro AA, meu pai saiu do alcoolismo quando era muito criança. Então a nossa vida foi pautada na pobreza financeira. Sim. E quando eu me casei, eu tinha muita dificuldade de me expressar. E eu demorei muito tempo para dizer o que eu queria, o que eu gostava. E até hoje eu acho que eu ainda tenho um pouco isso. Eu vou para um restaurante, às vezes eu fico, o que eu vou pedir? Deixa eu ver. Puxa, ai caramba, será que eu não vou atrapalhar aqui com o meu pedido? Será que tem dinheiro? Até hoje ainda tem algumas coisas vagando na minha cabeça que não é legal.
E eu tinha essa dificuldade e eu pensava, nossa, e por muitas vezes eu questionei o Thiago, nossa, você, como é que eu falava, amor? Você, não é você me cala. Eu tinha uma frase que eu usava. Enquanto você vai lembrar, só para trazer mais conhecimento nisso, vai pensando nisso. Eu tô tentando pensar a frase. Mas era do tipo assim, para dar um exemplo bem prático. Chegava no restaurante, a gente sentava e falava assim, amor, o que é que você quer comer? Aí eu dizia para ela, escolhe. Ali era como, você percebia que a Andresa travava. Porque ela olhava talvez o menu e ficava talvez na dúvida, o que é que eu vou pegar, quero, não quero. Escolhe para mim. Esse escolhe que ele falava era como ele estivesse mandando, escolhe. E soava pra mim, porque eu vim de uma infância de muita violência. Porque na época... Era um gatilho. Era um gatilho. Era tipo, não, meu pai não batia na minha mãe. Nunca vi meu pai encostar a mão na minha mãe. Mas minha mãe batia na gente. Sim, a sua mãe descarregava em vocês, que era o galho mais fraco. Que era o galho mais fraco. Ele não batia nela, mas era muita agressão verbal o tempo todo. E aí, entre os irmãos também tinha isso. E aí, quando o Thiago falava, faz isso, aí eu já ficava. Se eu usasse qualquer, até hoje, se eu uso qualquer coisa, assim, não sei se eu posso usar essa expressão, mas uma voz de comando para Andresa, é meio que, opa, sai um gatilho, que aí sobe uns escudos. Hoje, depois de tanto tempo de casado, a gente já se entende num ponto que ela fala assim, não gosto quando você fala comigo. Eu verbalizo hoje. Isso é maravilhoso, criou voz. E é maravilhoso também do meu lado, porque na minha cabeça, ao meu ponto dizer, escolhe, é tão natural quanto dizer assim, o que é que você quer comer? Escolhe aí. E tá tudo bem, o que você vai escolher? Você vai querer pão, ou vai querer, sei lá, uma pizza? Não faz diferença, você escolheu. Mas muitas vezes ela entendia assim escolhe, sentia pressão, sentia que eu estava impondo para ela. Então, no começo a gente tinha muitos atritos, vamos chamar assim, porque achava que eu estava impondo coisas para ela. Na verdade, e talvez eu até, numa posição minha mesmo, e aí eu acho que é um lado muito cultural, o lado muito assim, eu sou do Nordeste, Andresa é do Sudeste, a forma que a gente fala é diferente, a forma que ela entende é diferente, enfim, culturalmente a gente tinha nossas diferenças, e aí ficava num ponto que dizia, peraí, ele está impondo ou não está impondo, né? Eu acho que no começo também eu não conseguia falar, mas aí vem uma pergunta que eu queria te fazer, que as crianças que presenciam violência, uma vez o meu pai, ele bateu na minha irmã. Foi a única vez que meu pai não era de bater. Meu pai nunca foi um homem violento ao ponto de bater. De xingar sim, de brigar sim. E ele bateu com um cabo de vassoura no braço da minha irmã e quebrou o braço da minha irmã. Ele sempre foi um homem muito forte. Sim. E aquilo impactou muito pra mim. Eu olhei aquilo, eu era muito pequenininha. Eu não sei te dizer quantos anos eu tinha. Mas eu lembro que eu era muito pequena e minha irmã devia ser adolescente. A gente tem uma diferença de 12 anos, eu sou a mais nova, ela é a mais velha. E eu lembro de ter ficado muito impactada e eu me fechei. E eu pensava, se eu falar... Ele vai quebrar meu braço. Ele vai quebrar meu braço. Mas hoje eu olho pra trás e eu penso, meu pai não era violento ao ponto disso. Foi a única vez que eu vi, e foi muito dramático, drástico que ele fez. As crianças que presenciam a violência doméstica, elas passam a ser vítimas também. Eu não sofri essa violência, mas eu passo a ser vítima. Com certeza. Você é vítima, a gente chama de secundária. E o que isso causa? Você acha que isso causou na minha cabeça esse meu medo de me expressar com meu esposo por ser um homem? Meu medo de falar e ser acuada. Essa era a palavra. Eu me senti acuada. Sim. Quando o Thiago falava qualquer coisa. Tem almoço em casa? Se ele perguntasse, tem almoço em casa, sem falar, amor, fez almoço, dá pra eu almoçar em casa, falar com um jeitinho, quando ele falava, tem almoço em casa, eu já me sentia acuada. Mas ele não estava me acuando. Era uma pergunta tão simples, básica do dia a dia, mas pra mim aquilo assim era uma coisa imensa. Sim. Porque o seu cérebro, desde criança, acionou um modo de sobrevivência com a figura masculina. E como vítima, o seu corpo, ele guarda essa memória. E ele não vai guardar uma memória celular, ele vai guardar uma memória cerebral, celular e corporal. Inclusive tem um livro muito bom que se chama The Body Keeps the Score.
o corpo fica com o placar, que já não é uma memória do cérebro, é uma memória do seu corpo inteiro. E o que vai acontecer? O cérebro de memórias traumáticas, ele não vai funcionar de uma maneira normal, porque o trauma, ele faz com que as conexões neurais sejam distorcidas. E aí, o que o cérebro dessa criança acontece? Vai acontecer com o cérebro dessa criança? A criança ela vai entrar num modo sobrevivência das 3 reações, que é ou brigar, ou paralisar, ou sair. Ou seja, o seu era o quê? Parar. Mas isso, olha só, que interessante, né? Tô doido pra falar, que eu tô quase que levantando a mãozinha assim você também. já levanta. Eu fui a filha mais briguenta da minha mãe. Eu sempre brigava na escola. Eu batia em todo mundo. Eu sempre fui muito pequenininha, eu sou naniquinha, magra, mas eu batia em todo mundo, eu brigava com todo mundo, eu tava arrumando confusão sempre na rua. Se tinha uma amiga brigando, eu ia lá, porque eu ia brigar junto. Mas quando eu morava com os meus pais, quando eu casei, o meu comportamento mudou. Porque você entrou no seu no âmbito familiar. Porque a criança, ela vai externar, ela vai se expressar, não com palavras, mas com comportamentos onde ela se sente mais confortável. No seu caso, era escola e fora de casa, porque dentro você não tinha voz. Então, você se calava, e o que também acarretou de você ter uma crença de merecimento baixíssima. Ou seja, uma baixa autoestima. Eu não mereço o melhor. Quando você vai num restaurante e você escolhe, eu não mereço. Crença de merecimento escassa, autoestima baixa, voz calada. Então, o âmbito familiar trouxe para você todos os gatilhos que você tinha dentro da sua casa. Você não estava mais na escola. Você estava dentro do ambiente que te trouxe mais dor. E é essa raiz que precisa ser curada dentro de uma terapia. E se a mulher não entender isso, ou a pessoa que precisa de ajuda não entender que o profissional de trauma tem especialização em trauma, para tratar toda essa sensibilidade, o profissional vai cometer muitos erros. Porque ele vai te diagnosticar com ansiedade, com ataque de pânico, com uma depressão severa, e na realidade é estresse pós-traumático com diagnósticos secundários. Porque se nós não sabemos tratar raízes, trauma, estresse pós-traumático, esse cérebro que não está funcionando de maneira adequada, distorcido, nós como profissionais vamos cometer erros. E muitos cometem. Porque quando eu entrei na minha profissão, eu não entendia que eu precisava ser especializada em trauma. Eu falei, vou tratar todo mundo. Que legal! E o meu supervisor, muito sábio, ele falou assim, eu quero que você comece a tratar trauma. Eu falei, bora lá. Ele falou, mas eu vou explicar o que é trauma. Você não trata trauma assim. Tem algumas diretrizes e modalidades de tratamento que vão ser específicas para trauma. Por exemplo, terapia cognitiva comportamental é uma modalidade, mas trauma focado em terapia cognitiva comportamental trata trauma. Chama TFCBT, ou seja, Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy. Entende? Hipnose focada em trauma. Porque senão eu fico só na superfície e a pessoa fica gatilhando toda hora e esse marido não sabe o que acontece, ela também não sabe porque não tem voz. Tudo na sua infância levou você ao gatilho. Os seus 5 sentidos, o que você escutou, o que você cheirou, o gosto, o seu paladar, a visão, o toque. Então, tudo que estava ali faz você voltar lá inconscientemente. E aí você entra nos 3 modos de sobrevivência. Muito legal, muito legal. Não, já agenda, por favor. Por favor, agendem, por Agenda. Não, mas eu queria voltar um pouquinho a esse exemplo do almoço que você trouxe pra gente. Eu queria trazer 2 vertentes aqui. Uma delas é, imagina na minha ligação para a Andresa, sem amor, tudo bem, nada, só assim. Tem almoço? Simples e direto, correria do dia. Tem almoço? Estou passando em casa, tem almoço? E se ela responde que não, esse é o meu raciocínio, tá, amiga? Se ela responde que não, ela vai dizer assim, tá bom, beleza, então vou comer na rua. Na minha cabeça, todo esse processo aqui aconteceu naturalmente. Uma pergunta simples, ela uma resposta simples, uma ação aconteceu. No entendimento da Andresa, é tipo assim... Um cavalo de Troia, que vai ser um monte de bicho lá de dentro.
Uma caixa de Pandora. É uma Não, caixa caixa de Pandora, porque na cabeça dela, assim, primeiro, tu é grossa, hein? Não tem nenhum oi, amor, tudo bom? Como é que tá seu dia? Tem almoço? Não veio, só foi rapidão ligando assim, amor, tem almoço? Ô, Andresa, tudo bom? Ó, tem almoço? Não, então já cria uma batalha nesse ponto. A minha linha de raciocínio é, se ela fala que não, e eu digo, como não tem almoço? O que você está fazendo o dia todo em casa? Então eu me coloco aqui, que talvez isso é um exemplo do dia a dia de algumas pessoas, como eu sendo um abusador. Direto. Porque ela ali, como assim? Eu tô fazendo minhas coisas, eu não quis fazer almoço, eu sou livre para não fazer almoço. Sim. Tá tudo bem. Mas eu, na minha posição, você tá em casa o dia todo, como você não faz almoço? Que absurdo, o que você tá fazendo? Tá dormindo? Você é preguiçosa? E aí começa a linha do abusador. Sim. Thiago nunca fez isso. De chegar e falar qualquer coisa assim, nunca. Isso é maravilhoso, porque você, da sua infância, você conseguiu quebrar ciclos. Isso é fantástico. E aí, pro outro lado, que eu também tô pensando nesses dois exemplos de tá tudo bem, vou arrumar outra coisa para comer, ou sou o abusador na posição de que acontece, como é que nós podemos, e eu estou pensando na parte prática aqui, daquelas mulheres que estão nos assistindo, os maridos que estão nos assistindo, para que esse ciclo se quebre. De que se eu tenho essa posição, qual seria a melhor resposta para a Andresa, como minha esposa, no meu papel como abusador? Como assim você está fazendo o quê? Eu imagino que a natureza da pessoa que está sendo abusada é de meio que se calar, como você falou. De aceitar e até desligar o telefone e dizer, nossa, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Como é que eu não fiz almoço com meu marido? Ele está trabalhando, é um coitadinho, e eu estou aqui, e não fiz almoço, ele se sinto mal e vai... Eu acho, não sou psicoterapeuta, sou uma pessoa talvez muito prática na minha vida, eu tento assim, cara, vai arrumar o que comer. Não, hoje não tem, amanhã vai ter, se eu quiser, mas não tem hoje. Mas como é que essa mulher que está sofrendo esse abuso, quais seriam algumas dicas, conselhos que ela poderia nesse momento agir? Primeiro, se começar em uma posição de abuso, que é o que você levou, né? Por que você está fazendo? Você não tem nada para fazer? E aí começam os xingamentos. Muitas dessas mulheres, porque a culpabilidade é tamanha e a autoestima é baixíssima, ela vai tentar querer ser amada e aprovada pelo abusador. É verdade, a culpa é minha. E o abusador vai crescendo, porque opa, tem uma codependente aqui me alimentando aquilo que eu quero mesmo, que é ego, persuasão, manipulação, abuso e controle. Então, ele também cresce naquilo. Para a vítima, seja simples e curta. Se você continuar neste tom, a conversa vai acabar. Eu respeito a sua opinião, mas discordo dela. Acabou. Porque muitas vezes o que a vítima tenta fazer é convencer o abusador daquilo que ela não é e ela já sabe que ela não é. Louca, suja, burra, seja lá o que for que esse abusador está tentando colocar na mente dessa vítima. E ela perde muito tempo tentando ser aprovada. Eu vou explicar para você que eu não sou isso que você está falando. E isso é gás, é gasolina para o abusador. Porque ele quer te tirar da sua normalidade. É isso que ele gosta, é o controle. Ele gosta de se sentir no controle da situação. Então, é simples, curta e sem muita explicação. Para as vítimas, ela não vai ter condições de convencer um abusador do que ela é ou não é. E ela não vai ter como ter conversas saudáveis que são muito longas com os abusadores. Se ela quiser ficar nesse relacionamento com o abusador, ela vai ter que cortar muitas coisas da vida dela. Que tem gente que fala, eu quero ficar com ele. Então, você vai ter que se conectar emocionalmente com amigos e amigas, não com seu esposo. Você vai ter que ter hobbies que são separados dele. Você vai ter que se proteger a todo momento. Não vai começar conversas nenhuma em um carro. Você não vai poder enfrentá-lo. Você vai ter que ser simples, curta e acabou. Esquece. Muitos dos nossos abusadores, eles querem ter o controle do carro. Então, eles começam a dirigir irresponsavelmente, eles batem o carro, eles começam a jogar o carro de um lado para o outro, eles freiam o carro, eles aumentam a música,
Tudo isso é uma forma de manipulação e controle. Então, quanto mais lugares seguros ela se posicionar, melhor a vida dela vai ser. O correto é, se esse comportamento não mudar, você explica uma vez, bem simples, direta, o que você quer para o casamento. Eu quero que você seja isso, 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 aquilo. E acabou. Não é amanhã eu vou explicar de novo, depois de novo, depois de novo. Aí é, ou você sai, ou você cria estratégias de segurança para ficar. Porque essa vítima está com a autoestima bem diminuída. Então, tem algumas funções cerebrais que nós temos que não vai sair de nós. Nós queremos ser amados, aceitos e não abandonados. Isso é automático de todo ser humano que tem uma normalidade cerebral. E isso acontece no abuso, que ela sempre quer ser amada, aceita e não rejeitada. Então, ela vive para isso. Ela corre de medo disso. Se eu for rejeitada de novo, já fui rejeitada pelo meu pai, pela minha mãe, pela sociedade. Eu não sou ninguém. Por favor, me perdoa. Começa a se desculpar de coisas que não fez. Porque o abusador ele começa até a mentir. Você me trai. Você é uma... né? Você tá saindo com alguém. Você tá roubando. Ele começa a inventar coisas. Coisas que ele faz. E começa a transferir para a vítima. E a vítima, às vezes, começa a crer mesmo. Realmente, acho que eu tô roubando. Acho que a conversa que eu tive com aquele rapaz é uma traição. A gente já compartilhou aqui, mas só para trazer na nossa conversa aqui, a gente tem uma amiga que ela se divorciou há um tempo atrás de um abusador, assim, absurdamente abusador. E é o ponto dela numa conversa que depois do que o cara saiu de casa, e a gente ela bem arrasada, bem toda, a gente conversando com ela, e ela falou assim pra gente, ele me traía muito, mas eu acho que a culpa é minha. Porque eu permitia, eu não fazia certas coisas, eu isso, aquilo. Na hora, eu e a Andresa falou pra ela assim, nunca mais fale isso. Nunca mais repita isso. Porque você não... Ele fez porque ele quis. Não foi porque você deixou... Não, não, não. São escolhas dele, que você não tem nada a ver com isso. Culturalmente, né, o homem ele tem essa expectativa de que ao invés de ser contribuidor, porque ele trabalha fora, a responsabilidade de uma casa toda é da mulher. Em países de primeiro mundo, esse conceito já não é tão requerido da mulher, mas os homens entenderam, não todos, de que se todos moram em uma casa, todos têm que contribuir da mesma maneira. Não importa se ela trabalha ou não, porque a casa é um trabalho de 24 horas, 7 dias da semana. Então, essa mulher que já tem uma autoestima baixa, que já está vivendo num relacionamento abusivo, um cérebro distorcido que não funciona bem, não lembra de nada, se esquece de tudo, comete erros toda hora, que é isso que o abusador quer. Gente, eu sou o problema. Então, essas frases são gatilhos para uma alma que está destruída. Nós não estamos falando de mulheres que têm consciência também. Tanto o abusador quanto a mulher, eles estão perdendo a consciência de uma humanidade, de ser humano, de ser saudável, de quebrar ciclos, de considerar e ser empático com a dor do outro. Eles perderam isso em algum momento. Pode ter sido na infância, pode ter sido no trabalho, pode ter sido por um trauma. Alguma coisa aconteceu, que a gente precisa achar isso num trabalho terapêutico, que nós vamos curar essa raiz para que essa pessoa não haja dessa maneira. Você falou sobre esquecimento. As mulheres, quando elas estão muito esquecidas, isso é um indício? Sim, pode ser um indício de esquecida, perder trabalho, faltar no trabalho. As mulheres que sofrem violência doméstica, elas têm muitos problemas de saúde também. Por quê? Porque o hormônio cortisol, o hormônio de estresse, ele vai ser produzido no seu corpo de uma maneira exacerbada. E o hormônio cortisol, ele vai desregular a sua energia, o seu corpo físico, todos os seus hormônios, e ele vai matar as células do seu sistema imunológico, que é NK e T, que são responsáveis de manter um corpo saudável. Vai te dar insônia, você vai ter muitos problemas com seu raciocínio. Então, não é só eu estou danificando a pessoa fisicamente, é um todo. Essa pessoa vai estar doente muito mais, ela vai faltar muito mais, ela não vai estar presente, ela vai ser aérea, ela vai ser deprimida, ela vai ter insônia, ela vai ter ataque. Isso tudo é secundário. O primário é o estresse pós-traumático.
que teve um estudo no Psychology Today que chama Trauma Betrayal, tá? Que fala que as mulheres de relacionamentos abusivos de traição, elas têm mais sintomas de estresse pós-traumático do que os veteranos que voltam da guerra. Nossa, absurdo isso. Exato. Então, para você ver como esse cérebro não está funcionando nada bem. Então, neste comparativo, as mulheres que vêm dessas situações, elas têm mais sintomas prejudiciais do que um veterano de guerra. Por quê? Porque quando você vai para a guerra contra o seu inimigo. Quando você está num relacionamento abusivo, você vai para a guerra com o amor da sua vida. Você não espera isso, do amor da sua vida. E aí é a maior traição que uma pessoa pode ter na vida dela. Porque eu não estou mais como meu inimigo. Ele se torna o meu inimigo. Mas eu não vejo mais ele como meu inimigo. Vai se tornando tão comum, tão normal. Eu vou aguentando, tem-se os seus ciclos. E muitas pessoas, né, tendem a apaziguar, né? Ele é um bom provedor, ele é um bom pai. Ele não é 24 horas, 7 dias a semana ruim. Nem os matadores de séries são 24 horas por dia, 7 dias a semana ruins. E é aí que vai nessa confusão mental. E esse cérebro vai as células cerebrais vão se destruindo dentro desse corpo. E eu vou perdendo força física, mental e energética. Porque o nosso corpo é um corpo eletromagnético com energia. Então, quando a gente passa a mão no lençol, sai energia dali. Então, o corpo ele começa a trabalhar com energia baixa, certo? E energia baixa, dentro de um campo magnético, ela está propícia a várias doenças. Porque vírus dentro de um corpo, ele entra em energia baixa. Então, é todo um efeito dominó catastrófico que vai acontecer na vida dessa pessoa. E como ajudar essa mulher a se reerguer? Tenha muita paciência, porque essa mulher, aquilo que a gente falou com a Andresa, ela já está gatilhando muito. Se você é uma figura masculina, você tem que ter muita paciência com as vítimas de trauma. Porque eu falei, é o corpo inteiro entrando em gatilho, a vítima não sabe reconhecer porque é o corpo inteiro. Então você vai ter que ir com muita paciência, ganhar a confiança dessa vítima e nunca quebrar essa confiança, porque às vezes a vítima se abre com alguém e esse alguém vai falar com o abusador. Aí a repercussão em casa é um desastre para aquela mulher. Ela pensa que está ajudando, vou falar só com esse homem, né, para ver se ele se ajeita. Talvez é o amigo, o parente, ou até o líder religioso. O líder religioso, né? E aí que é uma catástrofe. Primeiro nós temos que saber se essa mulher está segura, se a vida dela não está em risco. Aí sim, a gente pode abrir e não quebrar essas leis de confidencialidade. Nós, em ambientes terapêuticos, nós sim quebramos as leis de confidencialidade quando existem 4 problemas. Abuso sexual de crianças, tentativa de suicídio, tentativa de homicídio e abuso de maiores de 65 anos. Então, quando eu tenho as vítimas, eu falo, essas 4 coisas não ficam aqui. Do resto, vai ficar aqui. Porque até as crianças começam a triangular com o abusador. Elas começam a colocar o pai contra a mãe. Então, vira um triângulo da autodestruição. E para onde eu vou? Não tem onde eu vou. Eu vou ficar. 1 dia, 2, 3. E o cérebro, ele é ambiental. Ele se acostuma com tudo. Ele se adapta com tudo. Com o bom, com o lindo, com o ruim. E aquilo vira uma perspectiva de vida. Como ela já tinha essa perspectiva na infância, se começou na infância, aquilo se torna o natural dela. Normal, é meu dia a dia, sempre foi assim. Isso é amor. Assim que eu sou amada. Entende? E também tem mulheres que não cresceram em lares abusivos e elas se tornam codependentes porque elas foram criadas para serem salvadoras da figura masculina ou de homens problemáticos. Aí elas são codependentes, a culpa é demais. Geralmente também com mulheres que são as filhas mais velhas ou as filhas que cuidavam de pais e mães, as filhas que elas são muito boas em resolver problemas. Sabe aquela menina que todo mundo está falando na igreja ou no âmbito estudantil? Você é boa em resolver problema, você é boa quando você serve, você é boa. A criança entende, eu só sou boa
salvando alguém problemático. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente fala com nossos filhos. Você tem que cuidar dos seus irmãos, você é responsável pelos seus pais, você se torna o pombo correio do casamento dos seus pais. Então, a criança internaliza. Eu vim ao mundo para resolver problemas de alguém. Quanto mais problema aquele cara tiver, ou aquele homem, aquele rapaz, mais ela vai se, ser atraída por ele. É o tipo de homem que ela vai buscar. É o tipo de homem que ela vai buscar. Porque às vezes eu tenho pacientes que falam, meu pai não era abusivo. Mas eu falei, então vamos buscar essa raiz. Ah, eu era salvadora da minha família. Eu fui criada para salvar e servir. Ou me calar. Entende? Então tem várias nuances que se o profissional não for muito especializado em trauma, a gente vai errar. E a gente erra toda hora se a gente não tiver muito cuidado. É muito interessante pensar sobre todos esses efeitos, porque tem muitas variáveis, Vanessa. Nossa, você olha assim uma situação, você pode ir por aqui, pode ir por ali, pode ter isso, porque a mente humana ela vai meio que absorvendo cada situação e se adequando, como você falou, e vai ajudando isso. Eu queria voltar um pouquinho, você falou sobre a pandemia, né, de 8 anos, que estão comentando aí que seria o período de se recuperar do que nós vivemos na pandemia. Quando tu olha hoje as pessoas que, não sei se o nome correto é pacientes, clientes, não sei, mas quando você olha para essas pessoas, eu lembro que até antes de gravar você falou uma frase que me marcou muito, foi sobre o meu corpo, minhas regras. Poderia explorar um pouco mais sobre esse conceito? Que na verdade ser assim, que né? não deveria ser assim? Sim, na minha ideia, depois de tratar mentes humanas, eu cheguei à conclusão que não é meu corpo, minha escolha, meu corpo, minha mente saudável. Aí nós estaremos salvando as mulheres deste mundo para quebrar o ciclo da violência doméstica. Não se quebra o corpo com escolhas, se quebra o corpo com conhecimento e uma mente saudável. As meninas precisam ter esse conhecimento, ter essa voz. Elas precisam saber que elas podem falar sim ou não. Elas precisam conhecer as nuances de um abusador. Elas precisam conhecer as nuances de como começa, as bandeiras vermelhas ignoradas, o ciclo do abuso, que você pode cortar esse abuso com respostas simples, que você não tem que ficar nesses relacionamentos abusivos. O conhecimento de uma mente saudável vai salvar o mundo e pessoas. Então, eu acho que meu corpo, minha escolha não funciona. Meu corpo, minha mente saudável salvará vidas. Gerações, né? Gerações futuras. Serve para toda a eternidade. Porque eu conheço muitas pessoas. Eu trato, às vezes, médicas, advogadas, pessoas de baixa renda, de todas as cores, valores e diversidades. E o método é o mesmo. Falta de conhecimento e baixa autoestima e falta de voz. Porque uma mente que não sabe do valor que ela tem. De uma mulher feminina que não sabe o merecimento. Eu mereço melhor que isso. E merecimento a gente começa a estimular com o nosso lar, sabia? Eu mereço sim algo novo. Eu mereço que os meus filhos sejam bem tratados. Eu mereço salvar o meu dinheiro, guardar o meu dinheiro para ir num restaurante. Eu mereço fazer o meu cabelo. Eu mereço fazer a minha unha. Você vai estimulando naquela criança que ela merece o melhor. Eu mereço tomar um café da tarde, né, numa xícara, numa taça. Eu mereço ter roupas novas. Eu mereço ter um quarto bem decorado. Isso vai tirando, porque a criança, quando ela está em escassez, ela vive em escassez total. Escassez de amor, escassez financeira, escassez de voz, escassez de tudo. É tirado da criança isso. E ela vai aceitando qualquer coisa. Entende? E é o conhecimento que abre a mente das pessoas. Tem uma estátua no Japão, eu acho que é do Japão, quando eu vi, que tem um rapaz com um iPhone, sei lá o que, um eletrônico na mão, e ele está embaixo na gangorra. E ele está bem obeso com aquilo na mão. E a menina está em cima da gangorra e ela está com um livro. Ou seja, o peso do conhecimento te eleva para níveis que você jamais vai alcançar. E é isso que nós precisamos,
que as nossas meninas tenham vozes, porque ninguém pode prever um abuso. Alguém pode chegar em mim, pode me bater, pode me dar um tapa. O problema é quando eu não paro esse abuso. Ele continua. E eu começo a aceitar achando que é normal, que tá tudo bem. E aí Foi vira um só uma crise, não. Foi só um Não tapa, existe. um empurrão. Ele tava com a cabeça quente. Esse tapa, esse empurrão, ele deve ser falado desde o primeiro momento? Sim. Para quem? Para a polícia. Porque o que acontece também com as mulheres vítimas, quando ela chega num policial, quando ela chega nas autoridades, ela não tem prova nenhuma. É a palavra dela contra um abusador que é extremamente manipulador, tem uma força de persuasão muito grande, que às vezes convence até o juiz. Realmente ela é louca. Porque a pessoa, quando está no modo sobrevivência, ela tende a ser mais hostil, irritadiça, reativa. Porque ela é um tigre. Ela criou um tigre imaginário, que ela vive 24 horas, 7 dias da semana. E quem que vai dormir com o tigre? Não dorme bem, não come bem, não faz nada bem, está reativa, não está funcionando nada na vida dela, o corpo está sendo destruído, vários sintomas, hormônios e produção de tudo, todos desregulada. Realmente, ela é uma pessoa que está fora do seu estado normal. E aí ela vai conversar com o juiz, ela às vezes faz um barraco na frente de famílias, na frente do juiz, não tem paciência com ninguém, ninguém suporta essa pessoa às vezes ela se cala, mas às vezes ela começa a externar. E é louca. Tá vendo? Olha o que eu tenho que lidar com isso em casa. Imagina isso em casa. Mas o que levou essa mulher a sair deste modo saudável? Existe um ciclo da violência doméstica? Existe. O ciclo da violência doméstica começa com os maus tratos, aí tem aquela calma, tem o efeito honeymoon, né, que é a lua de mel, onde o abusador ele vai trazer tudo aquilo que você sempre sonhou. Aí que vem a confusão mental. Porque da mesma maneira que ele era muito ruim, ele se torna excelente. É muito bom, eu quero mais isso, tem essa possibilidade. É esse marido que eu quero. E aí volta tudo de novo. Quando ele conquistou a Confiança. Vamos quebrar você de novo. Ele viciou nesse vício também, nesse ciclo. Porque o cérebro, quando você tem um comportamento habitual, a nossa mente consciente é 5%, é igual a memória do celular. O que acontece quando você tira muita foto? Cheio. Tá cheio. Ou deleta ou compra o iCloud lá, né? Não é? O cérebro tem um iCloud infinito. Tá cheio? Vamos mandar para a memória cerebral. Aí vira hábito, vira piloto automático. Aí, sem se dar conta, quando o cérebro sente os 5 sentidos, tá ali rodando, todas as suas células estimuladas naquilo, até você, como vítima, você quer aquilo. Você é inconsciente. O cérebro já tomou conta. A meta é a máquina, cérebro, ser dominada pela inteligência. Só que fica ao contrário. O cérebro domina a inteligência. Aí o seu raciocínio é zero. Com raciocínio zero, você aceita. Você não sai do lugar. Caramba. A gente já está há muito tempo falando, a gente poderia falar aqui 3 horas seguidas sobre esse assunto e você é boa de conversa, amiga. Vamos marcar uma coisa aí. Não, essa é a primeira de 10. É 1 de 10, aí 2 de 10, 3 de 10. Deixa eu fazer uma pergunta antes, amor, desculpa, só uma coisinha aqui que me veio à mente. Eu sei que a gente está falando muito sobre o lado do homem abusador, a mulher como vítima. Se tu pudesse falar um pouquinho do papel contrário, do homem vítima dentro de um casamento, isso, e a mulher abusadora. Eu sei que característica, bom, acredito que vai ser muito semelhante, mas tu, pela tua experiência, tu vê alguns outros detalhes que poderia compartilhar com a gente? Sim, o homem abusado vítima, ele demora muito mais para buscar ajuda, porque ele tem muita vergonha. Em si, em geral, o homem, ele não quer buscar ajuda, seja terapêutica, seja falar com alguém. Então, para ele, vai ser um processo um pouco mais desafiador, porque ele vai se autodestruindo, se auto-isolando, porque a figura masculina, ela tende a ser protetora, ela tende a ser, eu dou conta do recado. E na sociedade não é bem vista um homem que é abusado como vítima. Como eu vou lá chegar na polícia e eu vou falar que eu sou a vítima desse tamanho? Dá um tapa na orelha dela, né? Vou deixar, às vezes vai falar. Então ele vai se isolando,
ele também começa a ter os mesmos sintomas, mas para buscar ajuda é muito mais desafiador para o homem do que para a mulher. Pela vergonha. Pela vergonha. Pela culpa e a vergonha de eu não estou dando conta deste. E a manipulação é quase a mesma. A destruição é a mesma. Tanto que o homem e a mulher eles têm maneiras distintas para tudo, até para suicídio. O homem não se suicida como a mulher. Entende? Até as lágrimas nossas são diferentes. Então, tudo no nosso corpo é diferente. Nós temos uma importância muito igual, porém, somos muito diferentes. Então, o homem ele vai reagir de certas maneiras e a mulher de outras maneiras. O homem geralmente não vai buscar ajuda. O que é um grande problema também, né? E as crianças passam a ser vítimas também, passam a ver aquilo ali também. Complexo. Vamos trazer rapidamente a história daquele homem que deu 60 socos naquela mulher dentro do elevador. Para chegar naquele ponto, ela falou que tinha coisas acontecendo antes, né? Teve empurrões, teve outras situações que ela apanhou. E aí, no final das contas, ele falou que estava com crise de sempre vai entrar Tava lado claustrofóbico. Claustrofobia, vai criar sempre um quadro clínico para poder se defender, né? Mas ali é um caso extremo. Quando que a mulher deve, se ela hoje ela apanhou, enfim, você falou uma porcentagem muito grande por dia de mulheres sendo mortas por dia. Imagina mulheres apanhando nesse exato momento que a gente está conversando. Como ela consegue sair disso de uma forma mais rápida? Ela está apanhando, ela está sofrendo. Se você pudesse dar uma dica para essa pessoa, para essa mulher, saia para casa de sua mãe, saia para a polícia, saia de casa, grite, pede ajuda. Eu sempre falo para as mulheres vítimas de violência doméstica, criem um plano seguro. Porque a última coisa que nós queremos é que essas vítimas percam suas vidas. Aí a gente falhou como sociedade. Naquele dia aquela mulher poderia ter eu não sei como ela viveu, sobreviveu aquilo, né? Então as mulheres elas têm que prestar atenção desde o namoro. O que começa? A ignorar bandeiras vermelhas. Ah, mas ele era meio choradinho mesmo. Ah, ele gritava comigo, ele me humilhava. Então desde o começo a gente tem que prestar atenção. Ao invés de pegar a bandeira vermelha e guardar no bolso, é acabar com o relacionamento, desde o começo. Mas se não acabou, ela está agora nesse momento. É um plano de segurança. É um plano de segurança mesmo. Eu tenho esse plano e eu vou sair daqui segura. Eu tenho câmeras, eu tenho para onde ir, eu tenho telefone, eu tenho... O que é um plano de segurança para essa mulher? Ela vai ter que pensar, ela vai ter que raciocinar. Plano de segurança para mim, eu não tenho dinheiro para sair, eu preciso de dinheirinho. Plano de segurança para mim, eu não tenho acesso ao telefone, eu preciso ter o acesso. Plano de segurança para mim eu não tenho moradia, eu preciso de moradia, eu preciso ver um abrigo, eu preciso ver as entidades que podem me ajudar. Tanto aqui quanto no Brasil, tem entidades, tem abrigos, tem pessoas que servem na comunidade. Aqui no Utah é o YWCA, comunidade católica, a igreja LDS, comunidade judaica, tem muitas comunidades aqui que eles abraçam a causa, não tem custo para a mulher. Se a mulher tiver provas, por exemplo, ela pode até se legalizar no país com relação a isso. Então, ela tem que ter um plano de segurança. E ela vai ter que pensar, esse é o meu plano de segurança. É falar com o meu líder religioso, é falar com a minha vizinha que eu tenho segurança, falar com a minha mãe, falar com o meu pai, falar com qualquer pessoa. E neste dia, eu tenho que colocá-lo em prática. Porque muitas vezes as mulheres elas ficam ameaçando que vão sair, mas elas não saem. Aí triplica o seu risco de vida, triplica o seu risco de abuso, porque o abusador vai falar, ela é um disco riscado que não sai e eu vou ter mais poder contra... E se sair, não volte. Isso que eu ia falar, saia, né? Saia. E se voltar, só se ele apresentar muitas mudanças, sem você falar. Porque eu marquei psicóloga para ele. Já começou errado. Ele criou o problema, ele tem total capacidade de consertar esse problema por ele mesmo. Ele vai ter que te dar números, ele vai ter que te dar o plano de tratamento dele, como ele vai mudar, o que ele vai mudar, o que ele vai fazer sem você. Você tem o seu plano de tratamento e a sua cura. Ele tem que ter o dele.
que eu vejo muitas mulheres tentando salvar ainda, aquela síndrome de salvadora. Eu tenho que buscar ajuda, eu tenho que marcar o médico, eu tenho que ver se ele está tomando os medicamentos. Não é um menino, não estamos falando de filho. Estamos falando de um homem adulto que criou um problema tamanho na vida de várias pessoas ou da sua vida. Então, ele tem a capacidade de se autocurar. Ah, eu sou claustrofóbico, igual o moço falou lá. Não é um problema da vítima. Então, você não entra em elevador. Você vai andando pelas escadas, que chegue 10 horas lá no seu apartamento. Não é um problema dela. A vítima, ela tem que entender que não é um problema dela. Não é culpa dela, não é problema dela, não é responsabilidade dela. Eu tive já algumas experiências com amigas que sofreram abuso. E uma delas eu ajudei ela a criar um plano. Ela ia na minha casa e ela me contou a versão do que aconteceu com ela. Hoje é ex-marido, graças ao Senhor. Ele chegou no trabalho contando o que ela tinha feito. E aí a gente não conhecia muito bem ela e a gente, nossa, que loucura, né? Que aí você já pensa que a mulher sempre é a louca da história, né? E quando eu passei a ser amiga dessa mulher, eu falei, nossa, mas ela não parece louca. Ela é tão legal. Só que eu comecei a ver que ela era muito agitada, sempre muito ansiosa, muito agitada. Eu comecei a perceber picos de estresse dela, que não eram legais. E aí eu me liguei, eu falei, ela tá sofrendo. Ela tá externando, eu sem nenhum conhecimento psicológico. E um dia, a gente estava na pandemia, ela me contou as coisas que ela estava sofrendo. E eu me recordo muito bem desse dia, Vanessa. Ela estava muito magra, ela não conseguia comer. E eu falei para ela, você vai comer, eu vou cozinhar para você, enquanto você conta para mim. Ela sentou na cadeira da minha bancada e ela começou a contar aquelas coisas para mim. E eu comecei a cozinhar, eu falei, eu preciso alimentar essa mulher, porque ela vai cair. Ela tá com fome. E ela contou para mim. Naquele dia eu falei para ela, você vai se preparar para um possível divórcio. Porque uma hora isso vai na minha cabeça, uma hora que ele ia acontecer. E eu falei, você precisa ter dinheiro, você precisa guardar dinheiro. E no meu plano, da minha cabeça que eu criei, ela conseguiu fazer. Eu falei, você vai procurar ajuda profissional, você precisa ir para uma terapeuta, amanhã você tem que estar numa terapeuta, você precisa juntar dinheiro para você se preparar para esse divórcio. E esse divórcio aconteceu. E ela hoje está ainda com muitos resquícios desse abuso que ela sofreu por tanto tempo. Mas hoje eu olho a vida dela e ela fala para mim, eu tô tão feliz. Ela gosta da companhia dela, ela gosta de estar sozinha, ela gosta de estar com os filhos, ela vai pro lago fazer piquenique, só ela e os filhos dela. E às vezes ela posta ou ela manda para mim e eu fico com muita gratidão de saber que ela conseguiu sair daquilo. Então, talvez uma coisa que a gente pode trazer aqui para as mulheres é que existe esperança quando você sai daquilo ali. Vai ser um rompimento, vai ser uma coisa dura, difícil, porque você está envolvida, né, emocionalmente, mas se você buscar ajuda psicológica, você vai conseguir. Vai levar um tempo, mas você vai. E eu vi isso nessa minha amiga. Essa foi a amiga mais perto. Eu tive outras que não saíram. Tem algumas que estão lá ainda, mas algumas saíram. Mas essa foi desde o primeiro momento, assim, de não conhecê-la, de saber a história, de conhecê-la, de me assustar e de amá-la, de cuidá-la, de orientá-la e ver agora ela feliz. E é possível. Você acho que vê isso todos os dias da sua vida, né? E você se emocionou. O que tem nas suas lágrimas? Acho que tem muito amor. Porque você vê uma mulher sofrendo, é muito triste. É muito, muito triste. Eu não vim de um lar que minha mãe apanhava. E ver uma mulher num lar que ela apanha, eu não vivo num lar que eu apanho. E você vê aquela mulher ali sofrendo e sabendo que existe uma vida que pode ser muito feliz. E você olhar e falar,
eu não consigo nem me colocar no lugar dessa pessoa. E acho que é amor. Acho que as pessoas que estão em volta, quando você escutar que uma mulher está falando para você, escuta mesmo. Ouve o que ela está falando para você. Porque se ela externou para você, se sinta privilegiado. Sim. Porque ela confiou em você. E vá até o final nessa confiança que ela teve por você. E eu sempre falo para ela, eu nunca vou sair de perto de você. E nós somos amigas e a gente se fala toda semana. Ou eu ligo para ela, ou ela me liga. E esses dias ela perguntou Tava conversando com as filhas. Ela ainda tem muito medo dele. Porque fica, né? Fica com esse medo. E ela Eles falou... usam a criança também. E ela falou para elas assim, se você precisasse, se acontecesse alguma coisa comigo, quem seria a primeira pessoa que você ligaria? E ela perguntou para cada filho e todos eles falaram para Andressa. De novo, é um privilégio. Porque um dia eu escutei, eu ouvi, eu enxerguei essa mulher como ela precisava ser enxergada. Como ela devia ser enxergada dentro de casa, com esse amor. Mas ela não foi. E você deu a ela duas coisas que as mulheres que passam por esses abusos, elas não têm. Amor e voz. Sem julgamento. O amor cura. O amor cura todas as nossas células. É algo extraordinário. E se essas mulheres se sentirem amadas o suficiente por nós, que estamos fora desse problema, elas vão se tornar imparáveis. Eu sempre falo para as vítimas de violência doméstica, você sobreviveu o inimaginável. Hoje, você se torna imparável. E dói no meu coração também, porque é algo extraordinário quando você sai desse abuso. É algo libertador. Você abre portas que você nunca abriria na vida. E isso vem deste amor, do amor próprio, do amor ao próximo, do cuidado, de você saber que você pode muitas coisas. E continuar com essa voz nos seus abusadores, porque às vezes eles vão te apurrinhar até o final da sua vida. Não é não, e acabou. E obrigada pela sua vulnerabilidade, obrigada por ser essa pessoa, obrigada por ter isso como privilégio, e você está quebrando ciclos de outras mulheres e de outras gerações, não só o seu, da sua família, mas da família de outras pessoas. E é isso que o mundo precisa. Desta consciência, deste conhecimento. Então, não é meu corpo, minha escolha, meu corpo, minha saúde mental. E de pessoas também em volta de você, porque como você falou desde o início que a tendência é se isolar, né? Porque tem vergonha, e, enfim. Para de se isolar e escuta esse podcast agora e, caramba, eu não vou mais me isolar. Eu preciso voltar a ter convívio com a minha mãe, eu preciso ter convívio com os meus tios, com as minhas primas, com os meus amigos. Eu preciso... Peraí, deixa eu descobrir o que tem fora desse meu isolamento, sair desse isolamento. E, enfim, a gente tem muita gratidão por você ter vindo aqui, Vanessa, muita gratidão. Tem alguma coisa que você quer terminar esse podcast? Sim, eu queria terminar o podcast falando sobre tratamentos, rapidinho. Muitas vezes as vítimas não têm o tratamento adequado. Eu, particularmente, gosto muito da hipnoterapia para o tratamento de doenças mentais, e ele é autorizado, a hipnose é autorizada pela igreja e por muitos profissionais, que é autorizado como tratamento, uma modalidade muito séria para o tratamento de doenças mentais, e é muito eficaz no tratamento de sintomas de PTSD, que é o estresse pós-traumático. Então, tem muitas modalidades que essas mulheres não conhecem, tem muitas coisas em terapia que vocês vão sarar essas feridas e vão sair muito melhores. Então, busquem ajuda, tenham as vozes, busquem essas pessoas próximas de vocês, e vocês não estão sozinhas. Nós não estamos aqui para julgar nenhuma de vocês, nós estamos para ajudá-las a curar essas feridas. Muito bom, muito bom. Eu acho que esse podcast foi muito bom. Eu sigo você nas redes sociais e normalmente eu não escuto o que as pessoas estão falando porque tá sempre tão corrido, mas muitas das vezes que eu tô te vendo, eu quero te escutar. Então obrigada. eu espero e eu coloco lá o meu sonzinho, eu ligo o meu sonzinho
E eu espero que vocês sigam a Vanessa. Você é muito corajosa de falar na internet. Eu sei que muitas psicólogas vão lá, fazem seu atendimento, fazem seu trabalho, sua mágica, é uma magia que vocês fazem, mas não expressam isso para o mundo. E eu vejo que você faz isso. Muito, muito obrigada. Que vocês possam seguir a Vanessa nas redes sociais, tá aqui, porque você vai todo dia ter uma coisa boa para ouvir, que você todo dia posta. Eu quero, porque eu sinto que conhecimento é o que vira a chave mental das pessoas, que tira as pessoas da pobreza, tira as pessoas do abuso, tira as pessoas de tudo que elas têm, vai estar na sua mente. Eu sou muito grata por estar aqui. Geralmente eu não faço muito podcast, porque mesmo eu estando na internet é um desafio meu. Eu não sou assim, nasci para fazer isso. Eu estou aprendendo, né? E se vocês quiserem me seguir, é VanessaBL_, né? _oficial. Eu agradeço muito por essa oportunidade. É um assunto que toca o meu coração, porque é um assunto que eu trato mulheres todos os dias e é muito triste ver a destruição das mulheres e das crianças. Eu me sinto muito... eu me compadeço pelas dores delas. E esse canal, e vocês estarem aqui e serem um casal que estão expondo certos assuntos para a sociedade, isso pode mudar vidas. É assim que nós mudaremos as vidas das pessoas, trazendo a elas os conhecimentos que elas precisam. Muito obrigada. Obrigada a você. E mudando gerações também, né? Não o que aconteceu com meus pais, os meus avós, necessariamente precisa acontecer comigo. Talvez alguns ciclos vão ser quebrados aqui, né? Eu vou quebrar e os meus filhos, nossos filhos já não vão mais passar por isso, porque vai ter outro tipo de ensinamento. Os filhos dos nossos filhos já vão ser melhores. Tudo vai depender do conhecimento e das coisas que a gente aplicar na nossa vida. Sim. Obrigada, Thiago. Nossa, eu não quis nem atrapalhar vocês aqui, eu tô só ouvindo. Você chorou? Você nem chorou. Não, mas precisa chorar? Não, claro, consulta boa é consulta que a pessoa chora. É que eu não trouxe nada meus detalhes. Se o Thiago trouxe a detalhar aí. Não, mas não quis de novo atrapalhar, porque acho que estava tendo uma conexão tão legal, não só com a experiência, mas todos os conselhos que foram dados. Eu particularmente saio desse podcast hoje aqui com o pensamento de que as pessoas precisam entender que o que para eles parece ser normal, talvez não é o normal. Para o que muitos aqui estão nos assistindo acham que sua vida é sua vida dessa maneira e tem que ser dessa maneira, fica o convite para você refletir. Será que é? Será que não existe muito mais para você ganhar, receber e conquistar do que o que você está vivendo hoje? Por que não procurar os psicoterapeutas, procurar os profissionais da área e trazer para eles situações e receber esse feedback, receber essa análise, receber essa oportunidade de olhar a sua vida e dizer assim, eu não estou feliz, tem alguma coisa, eu não gosto da forma como meu marido me trata, não gosto da forma como minha esposa me trata, ou talvez como meus filhos, está todo mundo contra mim na minha família, então peraí, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que mudar? E o mudar não é ser mais submisso, o mudar é ser mais, deixa eu ter uma autoestima, ter um valor maior, mais presente na vida das pessoas, né? Então, eu saio daqui, obrigado, Vanessa, com essa ideia de olhar para nosso lar e dizer assim, o que nós vamos fazer diferente para melhorar cada vez mais, né? Cheio de lição de casa. Cheio. Acho que a próxima, na 2/10, a gente tem que vir com um caderninho, e a gente já vai anotando aqui, ó. Meu bloco de notas está cheio, querido. Você não me viu, não? Nossa, tá aí, anotou, tu gravou. Vai ficar voltando no loop no podcast. Boa. Gente, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui com a gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse podcast, que vocês possam pensar sobre as pessoas que vocês convivem, serem mais amorosos, serem mais atentos, serem bons ouvintes, porque você também pode salvar uma vida. É isso. Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Valeu.